Amigos, é bom estar com vocês. Eu sou o pastor Fabrício Fraga e trabalho na Igreja Central da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas informações bíblicas que talvez te ajudem a compreender melhor o tempo no qual vivemos. Desde o passado, Deus tem comunicado a salvação a todos os homens, independente de qual seja a sua origem étnica, de qual seja o lugar onde moram. Deus sempre comunicou o Evangelho. Mesmo antes da cruz, através dos santos profetas, Deus havia apresentado o seu plano de salvação, o seu plano de amor a toda a humanidade. O capítulo 2 de Daniel nos ajuda a entender um pouco mais sobre todas essas crises políticas, econômicas, morais pelas quais temos passado nos tempos presentes. O capítulo 2 de Daniel mostra qual seria a situação da humanidade no tempo do fim. Um mundo dividido, um mundo quebrado, um mundo onde simplesmente não há liga. As nações separadas, cada governo tentando cuidar dos seus próprios interesses, o povo à mercê das autoridades falsas e mal intencionadas. Deus revelou ao rei Nabucodonosor, o imperador de toda a Babilônia, qual seria o destino do mundo. Através de um sonho profético, ele viu uma grande estátua. Essa estátua composta por uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés que representam o tempo atual, sendo de barro misturado com ferro. Queridos, ferro e barro não se misturam. Eles podem estar juntos, mas eles não são a mesma coisa. Eles podem coexistir, mas eles jamais serão uma coisa só. Hoje nós temos muitos movimentos que tentam restaurar a união política e religiosa. Muitos, através do ecumenismo, têm tentado criar uma única igreja, uma única religião. Esse é um sinal claro do fim dos tempos. Porém, nós não devemos nos assustar. Através do profeta Daniel, Deus revelou a Nabucodonosor o significado de seu sonho. Um jovem, um adolescente, que era escravo, mas que foi usado de forma poderosa pelo eterno Deus. Querido, eu gostaria de ler o verso 44 de Daniel 2. Mas, nos dias destes reis, o nosso tempo, o mundo dividido, pés de barro e de ferro, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ao olhar um livro de história, nós percebemos que depois da Babilônia, os medos e os persas governaram o mundo. Depois, com Alexandre o Grande, o mundo e o controle político passaram para os gregos. Depois, o reino dividido entre os seus 4 generais, passando então aos romanos. E por fim, chegando aos nossos dias, a Europa esmiuçada, países que aparentemente estão ligados, mas que não têm nada em comum. É interessante notar que este reino não é um reino humano, mas esse é o reino do Senhor Jesus. Antes da cruz e antes da vida de Jesus, como bebê lá na cidade de Belém, Deus comunicava a salvação. Ele comunicava a vinda de Jesus. Sobre esse tempo e sobre estes sinais tão importantes, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele nos disse que todas essas situações seriam apenas o princípio das dores. Esse é o verso 8. Perceba que a fome, as guerras, a desunião política não passam de um sinal dos tempos. Porém, quando o mundo falar de união, quando o mundo falar de paz e de segurança, nós somos alertados sobre o que acontecerá. Lá na primeira carta de Paulo ao povo de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:3, através da palavra profética, nós já sabemos o que vai acontecer. Depois que passarem essas crises, depois que o mundo aparentemente melhorar, virá repentina destruição. Como vê as dores do parto, o tempo no qual estamos vivendo, aqui está para dar a luz e de nenhum modo escapará. Para o mundo será um tempo de aparente paz, de aparente segurança. Eles buscarão, através da imposição de leis tiranas, tirar a minha e a sua liberdade de cultuar ao Deus do céu, da forma que ele escolheu ser cultuado. É por isso que esse tempo no qual vivemos é tão importante. E é um privilégio estar vivo nesta época. Deus, através de seus santos profetas e através do Espírito Santo, diz que hoje é o dia da decisão. Podemos escolher viver com medo,
ou podemos escolher olhar para o alto e confiar na palavra dele. Faça a sua escolha enquanto ainda é tempo.